Olá! Para quem está começando na iniciação científica, um projeto de pesquisa pode parecer, assim, uma montanha para escalar, né? Mas e se a gente olhasse para isso de outro jeito? Não como uma obrigação, mas como um verdadeiro mapa do tesouro, um blueprint para uma descoberta. É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar hoje. Bora lá? Antes de mais nada, vamos alinhar os ponteiros. O que é essa tal de iniciação científica? Bom, de forma bem direta, é o primeiro passo oficial no universo da pesquisa na faculdade. É a chance de quem está na graduação sentir na pele como se faz ciência de verdade, sempre com o apoio de um orientador. É aqui que o jogo começa a ficar sério. Pensa só na construção de um prédio. Ninguém sai colocando tijolo um em cima do outro sem ter uma planta super detalhada, certo? Pois é, na ciência, a lógica é a mesma. O projeto de pesquisa é exatamente essa planta. É o que garante que a nossa construção não vai desmoronar lá na frente. E aqui está o nosso roteiro de hoje, a nossa própria planta. A gente vai começar pelo coração de tudo, o problema de pesquisa. Depois, vamos traçar o mapa para chegar na resposta, que é a metodologia. Daí, a gente vê as peças de apoio que dão sustentação. E no final, como tudo isso se junta para transformar um plano numa descoberta de verdade. Ok, vamos direto ao ponto. O coração do projeto. O problema de pesquisa. É aqui que tudo, absolutamente tudo começa. Pense nele como a fundação do nosso prédio. Se essa base for fraca ou meio mal definida, toda a estrutura da pesquisa corre o risco de ficar bamba. Então, o que é um problema de pesquisa, afinal? Olha, não é uma pergunta qualquer jogada ao vento. É uma questão precisa, focada, que dá um norte, um propósito para todo o trabalho. Em vez de perguntar algo genérico como o que é educação, a gente precisa mirar em um aspecto bem específico. É essa pergunta que vai ser nossa bússola. E esse processo de afunilar a ideia é fundamental. Olha só o exemplo. A gente começa com um tema gigante, educação. Impossível pesquisar tudo, né? Então a gente delimita. Formação de professores. Melhorou. E aí a gente chega numa pergunta que dá para investigar. Como se constrói a profissionalidade docente? Esse caminho do geral para o específico é o que torna a pesquisa possível. E agora um exemplo real para a coisa ficar ainda mais clara. A pergunta evoluiu. Não é só como se constrói a profissionalidade, mas sim a partir da articulação entre saberes da experiência, formação. Percebe como essas palavras dão um foco, um recorte? É essa precisão que transforma uma curiosidade numa pergunta de pesquisa poderosa. Certo, se o problema é o nosso destino, a metodologia é o mapa. É o nosso Waze, o nosso GPS que mostra o caminho para chegar até lá. É o plano de ação estratégico para a gente conseguir responder a nossa grande pergunta. E aqui tem uma regra de ouro, gente. A pergunta define o caminho. Ou seja, o que a gente quer descobrir é que vai dizer o como a gente vai descobrir. A gente não escolhe o método porque acha legal ou está na moda. A gente escolhe porque ele é a ferramenta certa para aquele problema específico. Lembra daquela pergunta sobre a profissionalidade docente? Pois bem, olha a metodologia que se encaixa nela. Para entender experiências, percepções, sentimentos, faz todo sentido usar uma pesquisa qualitativa, conversar com as pessoas, fazer entrevistas, grupos focais. O método está a serviço do problema. Então, para resumir, a metodologia é essa descrição detalhada do caminho. Ela vai dizer exatamente quais ferramentas serão usadas, entrevistas, questionários, análise de documentos e como os dados vão ser analisados depois. É essa clareza que dá credibilidade para qualquer pesquisa científica. Não é achismo, é método. E claro, perguntas diferentes vão pedir caminhos diferentes. Se a ideia é analisar como a infância é retratada num livro, tipo Oliver Twist, a abordagem vai ser teórica, mergulhando no texto. Agora, se a questão é sobre a experiência real dos professores hoje, não tem jeito. É preciso ir a campo, coletar dados do mundo real. Muito bem, a gente já tem o coração, que é o problema, e o mapa, a metodologia. Agora, vamos falar rapidinho das outras peças que dão estrutura e sustentação para o nosso plano. Elas transformam uma boa ideia num projeto completo e robusto. E essas são as peças-chave. A justificativa responde àquela pergunta clássica. Tá, mas e daí? Por que isso é importante? O objetivo geral é a nossa grande meta, onde a gente quer chegar. Os específicos são os degraus para alcançar essa meta. E o cronograma, bom, é o nosso plano de voo, com prazos para garantir que o projeto saia do papel. É super importante entender que, mesmo que o problema e a metodologia sejam o centro de tudo, cada uma dessas outras partes é vital. Elas se conectam,
criam uma lógica, o projeto fica sólido, mostrando não só o que e como vai ser feito, mas também por que vale a pena fazer. Pronto, a gente percorreu todo o caminho, desde uma simples curiosidade até um plano de pesquisa bem estruturado. E é justamente esse plano, esse começo bem feito, que separa uma simples exploração aleatória de uma investigação com chance real de gerar uma nova descoberta. E se tem uma coisa para guardar dessa nossa conversa, é esta. Gastar tempo definindo bem o problema e a metodologia não é só preencher papel, não é burocracia. Na verdade, esses são os dois motores que movem a ciência para frente. Um bom começo define tudo. Porque, no fim do dia, pesquisar é isso. É um processo, um método, um plano que pega aquela faísca de curiosidade que todo mundo tem e a transforma em conhecimento de verdade, organizado, confiável. É um trabalho que exige paciência, sim, mas a recompensa é incrível. Portanto, toda grande curiosidade merece um plano à sua altura. A questão que fica no ar não é se vale a pena ter esse trabalho, mas sim qual é aquela primeira pergunta, aquela faísca, que pode ser o começo de uma nova e fascinante jornada de descoberta.